Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero receber vocês assim, dizer que a gente vai cada vez mais focar assim na geração de conteúdos, né, que tragam resultados para quem está aí empreendendo na área da cultura, para quem participa de comunidades, né, comunidades tradicionais. Enfim, com alguma remanescência cultural também, porque através assim dos meus anos de trabalho, né, ajudando pessoas, me envolvendo com os projetos também, eu percebi que às vezes o que falta é apenas um pouco de, vamos dizer assim, de coragem, sabe? E de segurança também para tentar fazer as coisas, as inscrições, os editais, né? Ter um pouco de paciência para ler, para entender tudo isso, para se adaptar também a esse mundo da burocracia que às vezes dificulta, né? Traz também uma segurança do ponto de vista do sistema, vamos dizer assim, mas também dificulta para quem está tentando ali e não tem muita lida com isso. Então aqui a proposta do canal principalmente é essa, né? Gerar conteúdo. A gente ajuda, né, dessa forma também. E também atendemos, né? Claro que também atendemos e prestamos os serviços, né? Nós somos uma produtora cultural, a Paraibólica, com mais de 10 anos de experiência, e a gente também atende, a gente também encoraja os projetos, a gente também se envolve na produção, né? E na captação de recursos também, beleza? Então aqui a gente quer fazer um vídeo hoje justamente sobre como fazer um release, como é que um artista pode fazer um release tranquilo, um release sem muita enrolação, sem muita viagem também, assim, mais bonito também, né? Um release que desperte ali a atenção de quem vai possivelmente te contratar para uma apresentação, para um show, para qualquer projeto cultural que demande a tua presença ou presença de tuas obras, né? Então, pessoal, quero aproveitar aqui para a gente poder trazer. Se você ainda não é inscrito por aqui, aproveita aí a vinhetinha e daqui a pouco a gente fala sobre o release, como fazer um release, beleza? Aproveita para curtir aí o canal e curtir esse vídeo também, se você curtiu até agora o que você ouviu, beleza? Então vamos lá. Então legal, estou aqui com um exemplo de release, né, na minha frente aqui. Então algo bem prático mesmo, tá bom? O release não está muito acabado. Realmente eu já fiz aqui algumas, comecei ele, né, de alguma forma, mas não considero que ele está concluído. Então quero falar um pouco mais disso. Bom, como começar um release, né? Eu sempre dou a dica aqui de começar um release que nem um artigo da Wikipédia, vamos dizer assim, né? Então você vai lá na Wikipédia, coloca lá qualquer coisa que tenha, que você quer saber o que é, e aí você vê como eles começam, e é bem direto mesmo. Acho que um release ele precisa ser direto, precisa ser objetivo também, e também encantador, né? Então, aqui eu já começo falando, aqui é o título, né? E aqui eu começo falando no release. Caiana dos Crioulos é uma comunidade remanescente de quilombos, de quilombolas, fica a 25 km de distância da cidade de Alagoa Grande, berço artístico e terra natal do ilustre Jackson do Pandeiro. Então, o que é um release, gente? Um release é um documento que ele vai servir ali como uma base de texto, né? Ele vai comunicar alguma coisa, né? Assim, um fato específico, ou ele vai apresentar tua iniciativa, teu grupo cultural. Nesse caso daqui, a gente está trabalhando o release como a apresentação de um grupo cultural, certo? Podemos contar alguns fatos também dentro dessa apresentação, né? Mas um release ele também pode ser que nem uma matéria de jornal. Na verdade, o release ele também é essa peça que já dá ali, vamos dizer, mastigadinho para o jornalista
o que é a pauta, qual que é a matéria, né? Então ele pode falar sobre um show que já se vai fazer, ou então uma apresentação determinada, ou uma turnê, uma determinada ação dentro da carreira daquele artista. Então o release conta isso, né? Ele apresenta o artista também, conta isso. E aqui a gente vai fazer um release um pouco mais geral, um release sobre a atração. Então eu quero começar assim falando. Aqui eu começo falando sobre a comunidade, por exemplo. Aí posso vir aqui e falar do grupo. Cito o nome, o grupo de coco, de roda e ciranda de Caiana dos Crioulos é formado por mulheres da comunidade, alternando-se entre o canto, por exemplo, né? O canto, a percussão e a dança. Então aqui eu já começo nesse tom mais descritivo, o que é, né, a atração mesmo, do que estamos tratando aqui, né? E aí continuo, gente, beleza? Então, com a saída dos homens para os trabalhos na construção civil, ficou para as mulheres da comunidade assumirem as baquetas e puxarem as rodas de coco e ciranda. Então aqui já dou uma contextualizada, né? Hoje o Quilombo de Caiana tem um dos grupos mais tradicionais de ciranda e coco de roda da região, composto apenas por mulheres negras, lideranças da comunidade, né? Então aqui eu já falo um pouco mais também do grupo, isso foi do texto anterior. Então, voltando aqui para fazer um link, berço artístico internacional do Ilustre Jackson do Pandeiro, o grupo de coco de roda e ciranda de Caiana é formado por mulheres de comunidade, canto, percussão e a dança. Apresentam, posso falar um pouco mais então, né? Apresentam músicas tradicionais da região, por exemplo, né? E aí o trabalho do produtor cultural, da produtora cultural é esse, é fornecer as informações, deixar mais bonito ali a apresentação de um documento que vai já estar trazendo ali, né? Informações sobre uma determinada atração ou grupo, né? Apresentam músicas tradicionais da região, fazer assim, vou falar do show. Neste show especial para apresentação, neste show especial para turnês, apresentam músicas tradicionais da região, em um formato reduzido de integrantes e realizam oficinas e conversas sobre ritmos, questões, educação, ritmos e educação para questões étnico-raciais. Então, isso aqui é uma coisa que eu sei que já rola, né? Que o grupo já tem para oferecer. E aí eu tô só descrevendo aqui. Então, nesse primeiro parágrafo do release, eu tô falando: Caiana dos Crioulos é uma comunidade remanescente de quilombolas e tal, apresento a comunidade até aqui, falo do grupo de coco de roda, que é formado por mulheres da comunidade, alternando-se entre o canto, a percussão e a dança, neste show especial para turnês,
apresentam músicas tradicionais da região em um formato reduzido de integrantes e realizam oficinas e conversas sobre ritmos e educação para questões étnico-raciais, né? Aí aqui eu contextualizo um pouco, falo, né, da questão dos homens da comunidade e tudo mais. Mesmo parágrafo, já posso falar um pouco do show. 6 integrantes, todas cantam e demonstram a força do coco de roda tradicional da Paraíba. Ou posso colocar ainda do interior da Paraíba, né? Então, o convite aí, o desafio é esse, para a gente falar um pouco, né? Posso colocar aqui em julho. Aí aqui eu venho com o fato, o que é que está acontecendo que poderia ser uma notícia, por exemplo. Então, em julho de 2022, as mulheres foram convidadas para se apresentar no encontro, no já tradicional encontro de cultura da Chapada dos Veadeiros. Então é isso, gente. Os Veadeiros, Goiás, né? Posso colocar outro fato aqui para complementar. Uma oportunidade, né, de encontro com a cultura calunga, remanescente de comunidades tradicionais quilombolas da região. Então aqui eu trouxe um fato, né, floreei um pouquinho, que é uma oportunidade de um encontro com a cultura calunga, né? São duas culturas quilombolas se encontrando. Então, posso também colocar um fato para fechar aqui. Mensalmente as mulheres. Vou botar mensalmente que eu também não tenho certeza se é. Então vou botar regularmente as mulheres do Quilombo de Caiana dos Crioulos, vamos dizer assim, recebem turistas e pesquisadores, né, vamos dizer assim, e vamos dizer, como é que é? Recebem turistas, pesquisadores e produtores e entusiastas, era essa palavra, da cultura quilombola para vivências culturais no quilombo. Então é isso, sabe? Por exemplo, então aqui você já deu um norte assim um pouco de notícia, né? Você está apresentando, está falando um pouco sobre o grupo, está vindo também com alguns fatos, né? Algumas notícias. Então, o desafio é esse, pessoal, sabe? A gente trabalhar aí essa linguagem mais sucinta, mais objetiva, mais direta. Você vai direto ao ponto, fala, descreve, né? E também ressalta algumas qualidades também. Então, sempre essa linguagem aí, você vê que eu adotei essa linguagem mais sujeito oculto, né? Falando aí
Caiana dos Crioulos é uma comunidade como quem narra, né? Um narrador falando, narrando. Então, eu gosto de fazer releases assim, beleza? É assim que eu faço releases de grupos artísticos. É claro que aqui é uma forma bem simplificada. Você pode encontrar releases que são verdadeiras matérias de jornal também. Já dá tudo bem mastigado ali para o jornalista. E no final do release aqui, uma última dica seria sempre você colocar os seus contatos, né? Eu gosto de colocar assim, para pautas e entrevistas, porque pautas são as pautas espontâneas que a gente vai gerar naquele jornal, né? Que vai cobrir ali. Se no caso você fizer aqui, distribuir o release para assessores de imprensa, para comunicadores de outros veículos, né, de comunicação. Então, os contatos para pautas e entrevistas em rádios e em outros veículos que possam surgir. Você então coloca aqui o número do assessor, por exemplo, né? Vou colocar meu número aqui. Através desse assessor, as pessoas vão poder marcar as pautas com o grupo, né? Você não coloca o número diretamente do artista, tá? A não ser que realmente o artista seja o responsável direto pela manutenção desses contatos. Mas evita colocar o contato direto dele, coloca o contato do responsável por aquela pauta, por agendar com o artista e passar aquela demanda para o artista, no caso, beleza? Então o convite é esse aí. Você coloca aí o contato no final, tá bom? Povo, então é isso. Acho que esse vídeo ficou bem mais longo do que eu queria, mas 15 minutinhos aí de como podemos fazer ou começar um release, tá legal? Se você curtiu, então, ou então ficou mais alguma dúvida, ou então discorda de alguma coisa que tá aqui também, traz aí nos comentários do vídeo pra gente, tá bom? E aí vamos seguindo, que tem muito conteúdo aqui que também a gente vai produzir, né? Você também pode deixar a sua sugestão aqui também do que você gostaria de ver a gente fazendo aqui, assim, qual programa utilizar para coisas aí do dia a dia da lida da produção cultural, beleza? Para a profissionalização do setor da cultura, a gente acredita muito que o caminho é esse. Então é isso, foi um prazer estar com vocês. Se curtiram aí, se inscrevam, deem esse apoio aí, aquela força, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.